Olá, professores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento dos anos iniciais, do componente de matemática. Bom, eu sou a professora Nilce, vou fazer uma breve descrição minha, uma autodescrição, sou morena, cabelos escuros até o médio, né? Estou usando uma blusa clara, né, com uma estamparia que parece cestaria, e uso óculos. Então, vamos iniciando aqui, né, gente? Bom, deixa eu falar um pouquinho também sobre mim, né? Sou professora efetiva já há muitos anos na rede, né, já há bastante tempo, estou na diretoria Centro-Oeste, como PCNP, sou formadora de professores já também tem bastante tempo, desde 2009, já participei, como participo de vários projetos de formação pela secretaria, pela nossa secretaria, e com a equipe aqui da IFAP. Bom, e vale ressaltar, gente, sempre estaremos aqui lembrando vocês da importância desse programa tem para os nossos estudantes, pois ele vem proporcionar, né, possibilidades de aprendizagem para que os nossos estudantes possam aprender mais e aquilo que é essencial para ele seguir na sua trajetória escolar. Então, seguindo aqui, iniciando, lógico, com a apresentação do PPT, só um minutinho. Bom, então, vamos lá. Bom, antes de iniciar, gente, sempre a gente comenta com vocês aqui sobre a importância de vocês terem um material do Aprender Sempre em mãos, né, com relação aí à sequência 4, né, que estaremos entrando hoje. Neste site aqui, quando vocês tiverem o PPT em mãos, vocês tem um momento aqui, um espaço aqui que vai levar exatamente para o site da IFAP, que vocês terão acesso aos materiais. Provavelmente, acho que todos já estão com material físico em mãos, né, porque isso já foi entregue das diretorias, mas caso algum professor tenha ficado sem esse material físico, vocês terão acesso aí pelo site da IFAP. Lembrando, gente, sempre que as nossas formações, elas se antecedem, né, vocês já perceberam isso, né, que nós estamos ainda, vocês estão aí finalizando o primeiro bimestre, e nós já vamos entrar com a formação aí voltada para o segundo bimestre, né, mas é uma forma da gente estar apresentando isso antes para vocês, para que quando vocês estiverem trabalhando aí a sequência 4 dos seus estudantes, né, com a sua turma, vocês já sabem do que se trata, né, e qual é esse roteiro formativo proposto aí para o bimestre. Então, seguindo. Bom, sempre iniciamos também aqui com os objetivos da nossa pauta, né, que a nossa pauta hoje tem como objetivo recuperar aí alguns conceitos desenvolvidos no roteiro formativo, do pensamento aritmético, foi o que nós vimos aí, com relação à quantificação, as operações do campo aditivo, os significados das operações e a mudança do lugar da incógnita. Vamos discutir hoje o pensamento geométrico a partir de alguns referenciais teóricos. E também vamos olhar aí para o nosso material Aprender Sempre e analisar a sequência 4, né, olhando aí para a habilidade, e uma aula com foco do pensamento geométrico. E depois, né, por fim, discutiremos aí sugestões para um planejamento do trabalho didático. Bom, e sempre também apresentamos aqui a nossa agenda, né, nossa agenda ela está associada aí aos objetivos da pauta, e ela apresenta aqui 5 momentos. O primeiro momento, ele tem o propósito de recuperar alguns conceitos desenvolvidos no roteiro formativo, primeiro bimestre, pensamento aritmético, né, quantificação, operações do campo aditivo e o significado das operações, né, e a mudança do lugar da incógnita. Foi o que nós vimos, inclusive, no último encontro. E, em seguida, nós vamos discutir aqui o pensamento geométrico, a partir de alguns referenciais teóricos que trouxemos aqui para vocês. E, na sequência, nós faremos a análise da habilidade da sequência 4, com foco no pensamento geométrico. E no quarto momento, nós vamos aprofundar o nosso olhar a partir da análise de uma aula, dessa sequência, com foco no pensamento geométrico. E, por fim,
também vamos discutir algumas sugestões aí para o planejamento do trabalho didático. Então, nosso primeiro momento, né, que tem aí como propósito recuperar esses conceitos desenvolvidos no primeiro bimestre, que foi o pensamento aritmético, com relação à quantificação, as operações do campo aditivo, o significado das operações e a mudança do lugar da incógnita. Então, neste caso aqui, né, nós vamos fazer uma contextualização, né, um pouco sobre as formações, né, deste ano. Nós fizemos uma escolha de discutir os tipos de pensamentos matemáticos que possibilitam os estudantes a pensarem sobre, né, seus próprios raciocínios. Então, o primeiro percurso escolhido teve como foco no pensamento aritmético, o papel que a quantificação tem em estabelecer uma ponte entre o mundo real e o da matemática. Vocês lembram, né, até que nós passamos aí, apresentamos para vocês um esqueminha que ficava até mais fácil para a gente estar elucidando tudo isso que nós estamos falando. O papel que a quantificação tem em estabelecer uma ponte entre o mundo real e o da matemática, já que grande parte desses conhecimentos envolve uma representação numérica, seja para quantificar, propriamente dito, seja para ordenar, né, ou sequenciar. Também comparar, ou dar uma identidade, né, como é o nosso caso, né, na nossa identidade existe uma identificação aí, né, números aí. Bom, e depois, né, nós também discutimos aí o campo aditivo e o significado que as operações tanto da adição, da subtração traz, né, porque o campo aditivo aborda as duas operações, que envolve aí as ideias de composição, comparação, transformações e a composição de transformação. E na sequência 3, nós vimos aqui, né, no campo aditivo, que um sentido, né, de observar algumas das possíveis dúvidas que os estudantes possam ter dentro desse campo, né, do campo aditivo. Quando há uma mudança do lugar da incógnita, ou seja, pode observar que os mesmos dados, sendo organizados de formas diferentes, né, com uma pergunta diferente, pode não ser tão evidente a estruturação de um caminho para a solução. Então, as ideias do campo aditivo, ela vai trazer dessa mudança, né, da incógnita, né, nas situações problema. E como é importante nós variarmos, né, realizando essa mudança da incógnita para que os nossos estudantes avancem aí nos seus raciocínios. Bom, e agora nós vamos olhar para o nosso roteiro formativo do segundo bimestre. Né? Então, continuaremos aí a discutir os pensamentos, né, da matemática, de maneira que você, professor, possa perceber que a matemática não há um único tipo de pensamento, né, como já vimos aqui, né, no primeiro, e agora no primeiro bimestre, agora veremos no segundo. São muitas as formas de pensamento que contribuirão para que os estudantes possam organizar uma forma de raciocinar e desenvolver procedimentos para encontrar respostas para as situações que lhes são apresentadas. Além disso, você também irá perceber que os tipos de pensamentos, né, podem perpassar por mais de uma unidade temática, como é o caso desses 3 tipos de pensamentos, né, que nós vamos apresentar nesse bimestre, que é o pensamento geométrico, o pensamento estatístico e o pensamento algébrico aqui, né, cada uma dessas sequências. E hoje nós veremos o pensamento geométrico. Vamos seguindo. Então, para, né, iniciarmos aqui as nossas discussões sobre o pensamento geométrico, nós iremos, né, falar um pouquinho sobre a geometria, né, que tem tudo a ver. Então, trouxemos 2 autores para situarmos aqui o nosso ponto de vista, né, que são as referências aí da nossa pauta. Bom, gente, eu vou falar o nome do autor, vou falar da forma como está escrito, tá? Porque eu até procurei, né, ver a forma como se pronuncia, mas achei difícil. Então, vamos lá. Para
Freudenthal, matemático holandês, ganhador da primeira medalha, que se chama Felix Klein, que é um prêmio equivalente ao Nobel, né? Só que é direcionado à matemática. Ele nos diz que a geometria é o estudo das formas e das relações espaciais, e complementa trazendo que essa unidade temática, ela pode proporcionar uma aproximação da matemática com a realidade, visto que todos os objetos que nos cercam são compostos por formas, né? A formas, a realidade, visto que todos os objetos são compostos por formas, e algumas regulares e outras nem tanto. Mas também não podemos deixar de falar das relações espaciais, uma vez que elas nos ajudam a localizar e nos movimentar por diferentes espaços. E os autores Ponte e Serrazina mostram um outro ponto da geometria, mostrando que este tema pode aproximar os diversos objetos de conhecimento da matemática e mostra exemplos, como o da reta numérica, que pode possibilitar a construção de um modelo representativo dos números, e as figuras geométricas, que podem auxiliar a compreensão dos números racionais, das frações, estabelecendo uma relação direta com os números decimais. Olha quanta coisa interessante, né, que esses autores trazem. Então, seguindo. Aqui, né, a geometria, segundo Freudenthal, nos diz que é composta, né, a geometria é composta por dois grandes campos, né, o campo das orientações espaciais, né, no caso aqui, e das formas, né. Então, nós veremos isso nos próximos slides. Aqui no campo dele, no caso das orientações espaciais, elas nos ajudam a vivenciar o espaço e devem ser pensadas a partir de atividades práticas exploratórias, como informar a localização de pessoas e objetos e se movimentar no espaço, trazer indicações de modo de como chegar a um determinado ponto, uma farmácia, até uma farmácia, uma padaria, etc. Mas isso não basta, é preciso representar, né? Então, no caso aqui, da gente, né, da localização, da movimentação e da representação. Então, essa representação, tanto oralmente como por registro escrito, né, que pode ser um desenho mais preciso ou um esboço aí, mas que permita ao leitor, né, quem está olhando isso, né, lendo, né, esse esboço, esse mapa, chegar ao seu destino, para que possa ter essa compreensão. Então, este trabalho é muito importante a ser desenvolvido junto às crianças. Primeiro, porque inicialmente as crianças tomam por referência o seu próprio corpo, para se orientar espacialmente. Por exemplo, uma criança pequena, ela quer pegar seu brinquedo, ela precisa dimensionar a distância que tem, né, do seu corpo até o objeto. Com o passar do tempo, ela vai percebendo que serão, né, apresentados a ela outras referências, como, por exemplo, um brinquedo que está guardado em uma gaveta, no caso da gaveta da direita, ou embaixo de uma cama. Enfim, as orientações para localizar um objeto passa a ser mais precisa, né, não levando em conta apenas o seu próprio corpo. Então, isso vai ampliando com o passar do tempo, né, conforme ela vai amadurecendo e vai vivenciando tudo isso. Bom, o mesmo se dá em relação à movimentação no espaço. Então, as crianças, elas precisam saber como chegar ao pátio da escola. Né? Quantas vezes a gente não faz isso, né, na sala de aula, né, dessas situações, essas atividades bem práticas mesmo para a criançada, né? Onde elas precisam virar, no caso, indo até o pátio, onde elas precisam virar à direita, onde deve virar à esquerda, quantos passos aproximadamente devem fazer, né, antes de virar à direita ou à esquerda. E, além disso, indicar algumas referências para saber se estão ou não no caminho certo,
né? A gente costuma fazer muito isso, né? Os professores fazem muito isso lá na escola, né? Principalmente a criançada que está chegando na escola e está conhecendo um espaço novo. Além disso, também trouxe a questão da representação oral e da representação escrita. Falar sobre um desenho que recebeu, falar sobre o desenho que a própria criança fez, um outro coleguinha, né? Permite que ela possa refletir sobre o espaço, que ela organize isso mentalmente, percurso, né? E verifique se há necessidade de ajustamento, né? De ajustar sua fala ou mesmo o seu registro. Esse processo de falar sobre ajuda a estabelecer um processo de metacognição e possibilita fazer ajustes sobre a sua própria compreensão sobre o espaço vivido, né, experimentado ali. Bom, essas atividades relacionadas ao espaço parecem muito simples, né, e parece que não é muito importante, mas elas são fundamentais, né? As crianças, gente, elas precisam dessas atividades, pois elas ampliam a compreensão do espaço. O trabalho de socialização dessas representações são extremamente fundamentais, importantes, né? Porque elas vão ampliando esse universo e nós não podemos deixar de realizá-los. Bom, com relação às formas espaciais planas, né, o trabalho com as formas aqui perpassa pelo reconhecimento das figuras espaciais e planas. Para que este trabalho possa avançar, é preciso que se estabeleça aí também uma progressão em relação à apresentação das tarefas para os estudantes, como mostrado na sequência, né, no caso aqui, do reconhecimento, né, da análise, da dedução informal, da dedução formal. Então, nos anos iniciais, é importante que as crianças possam manipular objetos que representem uma aproximação com as formas espaciais, por exemplo, as caixas, né, de vários formatos, né, com formato de cubo, de paralelepípedos, caixinhas que sejam triangulares, né, hexagonais, etc. Quantas caixinhas que a gente, né, que os professores não costumam levar para a sala de aula, né, para vivenciar isso. Então, a partir da manipulação, conseguem, né, explicitar seus formatos e, ao mesmo tempo, associar o nome à sua forma, né. No caso, a gente trabalha bastante com sólidos geométricos também, né, muitos de vocês fazem isso. E o próximo passo que precisa ser pensado como tarefa diz respeito à análise que identifica, né, nesse processo os componentes que compõem a figura. Reconhece algumas de suas propriedades e faz uso delas para resolver problemas. Vejamos um exemplo. Então, no caso aí, a descrição de um quadrado por meio de suas propriedades, no caso, 4 lados, 4 ângulos retos, lados do mesmo tamanho e lados opostos paralelos. Isso segundo Pires, na sua obra de 2012. E aqui, é só para elucidar um pouquinho, a gente trouxe, né, porque a gente fala, fica no campo das ideias, então a gente trouxe aqui umas ilustrações para vocês, né, associando aqui o que nós falamos, né, e no caso aqui, gente, são exemplos, né, que os estudantes, eles possuem aqui um certo conhecimento sobre as figuras geométricas, mas precisam do apoio, né, como a gente já falou, precisam do apoio dos objetos para tirar de suas conclusões. Pensar nas propriedades desses objetos. Então, um exemplo disso, como já foi falado, né, da descrição de um quadrado, segundo Pires colocou, né, que é 4 lados, 4 ângulos retos, lados do mesmo tamanho e lados opostos paralelos. Né, isso tudo já dissemos, a gente trouxe aqui só para elucidar. E já na dedução formal, os estudantes já possuem esse certo conhecimento, esse domínio sobre as propriedades desse objeto, né? Um exemplo diz que ele pode ser os poliedros, quer dizer, ele fala sobre sem precisar
está olhando para as figuras ou manipulando as figuras. Então, ele já tem esse conhecimento. E já no informal, as crianças já precisam estar visualizando, né? Explorando esses objetos. Então, seguindo aqui. Sobre o pensamento geométrico ainda, né? E finalizando também essa parte teórica, né? Nós vimos a riqueza do pensamento geométrico. Ele está presente em diferentes tarefas, como escrever letras ou algarismos, ler mapas e tabelas, seguir direções, fazer diagramas e visualizar objetos descritos verbalmente. Sem esse tipo de pensamento, é difícil comunicar sobre as posições e relações entre dois ou mais objetos. Dar e receber indicações para chegar a um determinado lugar, completar tarefas ou imaginar as mudanças que podem ocorrer quando as figuras são divididas, associadas ou mudadas de posição no espaço, né? Isso segundo Ponte Serrazina, na obra de 2000. Então, já discorremos aqui, né, alguns conceitos que permeiam o pensamento geométrico. Agora nós vamos, né, olhar aí para o nosso material e fazer a análise aí da aula. Então, vamos lá, que esse é o nosso terceiro momento, né? Olhando para a sequência 4. Bom, então, nessa sequência de 4, né, nós temos 4 aulas aqui voltadas para a unidade temática de geometria, que são as aulas 6, a 7, a 8 e a 9. Então, nós temos 4 aulas aqui. Na aula 6, que todas as coisas têm formas, né? Então, a habilidade tem como foco reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais, né? Como cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera, relacionando-as com objetos do mundo físico, ou seja, o trabalho tem como as figuras espaciais e o estabelecimento de relação desses objetos com o mundo físico. Na aula 7, o foco é identificar e nomear figuras planas, no caso, o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo, em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos. E, neste caso, o foco do trabalho está nas figuras planas, buscando identificar, nomear e representá-las em diferentes posições a partir das faces dos sólidos geométricos. E na aula 8, conhecendo melhor o paralelepípedo, e a aula 9, conhecendo melhor o cubo. Então, nessas duas aulas, né, elas contemplam a mesma habilidade e tem como foco reconhecer, né, no caso aqui, nomear, né, reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas planas, no caso, círculo, quadrado, retângulo e triângulo, relacionando-as com objetos do mundo físico. Então, esta habilidade mostra que as figuras planas estão presentes nos objetos do cotidiano e que é preciso reconhecê-las e saber nomeá-las corretamente, de maneira que as crianças saibam a diferença entre o cubo e um quadrado, né, por exemplo, ou um paralelepípedo ou um bloco retangular, um retângulo. Essa é uma diferenciação que se faz bastante necessária, né, porque nós observamos ainda muitas crianças chamar o cubo de quadrado. Vamos seguir. Aqui, agora nós vamos olhar, né, propriamente para a aula aí, pôr a mão na massa, né, analisando essa aula 8. Bom, essa aula 8 tem como foco essa habilidade a EF02MA15, reconhecer, comparar e nomear figuras planas, o círculo, quadrado, retângulo e triângulo, por meio de características comuns em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em sólidos geométricos. Então, chegando aqui, né, gente, na nossa aula. Bom, então a nossa aula é conhecendo melhor o paralelepípedo. Então, o que vamos aprender?
Então, nesta aula, você conhecerá melhor o paralelepípedo ou bloco retangular e sua relação com o retângulo. Então, o item 1 aqui, sua professora irá lhe entregar um anexo com um molde do paralelepípedo. Siga as orientações para recortá-lo e montá-lo nesta aula. E o item 2 o bloco retangular tem 6 faces, sua tarefa será desenhar cada uma delas. Bom, gente, sempre antes de iniciar a aula, eu sempre tenho dito isso para vocês aqui, ressaltando sempre a importância do estudo, do planejamento, antes de iniciarmos qualquer aula, né? Isso é fundamental. Então, é importante fazermos a contextualização, deixando claro para os nossos estudantes qual é o objetivo da aula, que, aliás, o nosso material já traz isso bem claro aqui, né? O que vamos aprender, né? Destaque que eles irão observar as figuras que compõem um paralelepípedo e depois irão montá-lo. Então, é importante, gente, a gente ler a atividade com a criança, né, com a turma, para que todos tenham clareza do que irão realizar, pois a proposta, né, no caso, qual é a proposta da aula, como dissemos anteriormente, é que todos montem o seu paralelepípedo, esse, né, o objetivo aqui. Então, você, professor, vai precisar providenciar moldes, né, de um paralelepípedo retângulo, e entregar aos estudantes para que possam montá-lo, né, cada um fazendo o seu. Essa é a ideia. Então, o que é mais importante disso tudo? A gente modelizar, né? A gente precisa modelizar essa montagem, né? Inicialmente, a gente precisa fazer isso, porque não tem como eles irem fazendo algo, né, se a gente não modelizou. Então, essa modelização realizando aí na frente dos estudantes, como deve ser realizada passo a passo, né, fazendo essa demonstração dessa tarefa. Nós precisamos mostrar também como, né, se faz. Nem sempre isso vai ser uma forma tranquila, essa atividade vai ser tranquila para os nossos pequenos. Provavelmente nós encontraremos vários estudantes com várias dificuldades nessa tarefa, então é importante a gente preparar vários moldes, né? Aliás, moldes a mais, né? Porque nem sempre a gente, né, pensando, eu tenho 30 alunos, então vou preparar 30 moldes. Não, muitas vezes a gente usa até o dobro, gente, né? Isso é fato, né? Que não é a primeira que os alunos acertam. Tem algumas crianças que têm mais facilidade, mas a maioria não terão, gente. Então, é importante que a gente se organize para isso. Então, a ideia é organizar a turma em grupos para a realização dessa atividade, depois recortarem o molde, né, do bloco retangular e também, né, solicite que eles enumerem, né, cada uma dessas faces, identificando-as, né, para que não haja dificuldade, né, nessa montagem aí. Auxilie as crianças que tiverem essas dificuldades nesse momento, né, nesse processo aí, incentivando na realização. Então, incentivar nessa realização dessa atividade, a gente não é fazer por eles, né, porque muitas vezes a gente, né, fica ansiosos e acaba fazendo pela criança. Não, é importante elas vivenciarem essa experiência e que elas façam, né, vai errar da primeira, tem um segundo molde que até ela conseguir fazer a montagem. Bom, e assim que os moldes estiverem montados, né, distribuam, no caso, a folha sulfite, que é importante que eles façam numa folha maior, né, porque no espaço que tem no material aqui já é pequeno, para que os estudantes tenham condições de estar resolvendo isso, né, numa folha de sulfite, e deve aparecer o que aí? Né, desenhadas 6 faces, né, retangulares do paralelepípedo retângulo. É isso que deve aparecer. Bom, seguindo. Já no item A, né, também é importante fazer essa leitura, né, o item A, que quais formas apareceram, né, quando você desenhou as faces do bloco retangular. Então, é importante também que a gente garanta essa leitura, né, porque sempre lembrando que as nossas crianças não estão, né, pelo menos a grande maioria, não estão alfabetizadas, então é importante que eles tenham essa compreensão do que está escrito, do que está sendo solicitado,
né, dê espaço para que ele se socialize, ele responda e socialize aí a atividade dos seus desenhos. Esse momento é muito importante, é importantíssimo, pois a interação aí é uma das formas de se aprender. Aliás, aprendemos muito ouvindo e visualizando as estratégias dos outros, né? No caso das crianças, aí isso é fundamental, né? Vamos dizer assim. Elas se sentem estimuladas e valorizadas aí no que fazem. Então, é um momento rico aí da aula. Então, a boa interação entre os estudantes é fundamental na construção de aprendizagens significativas. Então, por meio do convívio, eles trocam conhecimentos, né? Aprendem a se relacionar com o outro e constrói valores como cooperação, solidariedade e respeito nesse momento da socialização, né? Vamos pensar sobre isso e garantir esse momento. Então, espera-se que os estudantes mencionem que apareceram 6 retângulos, que são as formas planas correspondentes às faces do paralelepípedo retângulo. Então, algumas crianças podem se confundir aí na contagem das faces, né? Pode contar mais de uma vez, né? Mais de uma vez a mesma face, ou pular alguma, pensando que já havia contado. Então, isso é até natural entre as crianças isso acontecer. Então, essas situações, como são bastante frequentes, então, para ajudar nesse processo, vocês podem solicitar que elas registrem, né, em cada face, né, um número, né, identificando aí, para que elas percebam, né, que há 6 faces para a composição desse paralelepípedo. Vamos seguindo. E no item 3, né, que é um momento aqui também da gente estar sistematizando os conhecimentos, então vamos lá, ó, com seus colegas e seu ou sua professora, converse sobre as semelhanças e diferenças entre as formas abaixo. Depois registre suas impressões. Então, aqui é o momento de sistematizar esses conhecimentos, né, que eles percebam aí algumas semelhanças e diferenças entre a figura tridimensional, né, paralelepípedo, e a figura plana no retângulo. Então, é importante nós registrarmos na lousa as impressões coletadas, o que eles foram falando, e solicite que cada um, né, faça no seu material, aí, que é o material do estudante. Então, espera-se que os estudantes percebam que o paralelepípedo, ele é tridimensional, enquanto né, que o paralelepípedo é tridimensional, e que o retângulo é bidimensional. Né, o bloco retangular, ele tem 6 faces, né, enquanto o retângulo, né, tem 4 lados. Então, as faces desse paralelepípedo são retangulares. Lembrando que isso tudo só será possível, pois nas aulas anteriores, porque vocês lembram, são 4 aulas que essa sequência tem falando sobre geometria. Então, nas aulas anteriores, a aula 6, exploraram aí os sólidos geométricos, e na aula 7, né, identificaram e nomearam as figuras planas, ou seja, há uma sucessão de atividades que possibilitam a reflexão sobre, né, essas figuras, que é tri- e bidimensionais, viabilizando uma sistematização de algumas propriedades, né, trazendo aqui a explicitação da dedução informal, aquela que nós inicialmente já falamos, né, e com o apoio aí de representação do paralelepípedo, que são as figuras tridimensionais, e a composição de suas partes, que são os retângulos, que são as figuras bidimensionais. Então, e podemos também, colegas, complementar com outras atividades, buscando lá no currículo em ação, né, olhando para a mesma habilidade, tá? E também no material do PNLD, tá? Que pode estar complementando essa atividade aqui, que vai ser bastante interessante aí para eles estarem compreendendo mais. Então, seguindo. Bom, agora chegamos no nosso 5º e último momento, né? Vamos mostrar aí uma sugestão de atividades que pode ser desdobrada aí no ATPC, na ATPC de vocês. Então, vamos lá. Bom, no estudo do material, né, veja quais são as unidades temáticas que estão presentes da sequência 4, com foco, né,
cada qual, né, com um foco, né? Lembre-se que elas foram construídas a partir das habilidades que estão no currículo em ação. Observe e faça anotações em cada uma das atividades propostas, analise as orientações propostas no material, veja se elas complementam, né, ou se precisa de complementação aí, né, com relação aos seus estudantes, ao grupo que vocês têm, quais as necessidades de fazer uma adaptação, porque você, professor, é que conhece a sua turma e sabe das necessidades de cada um para estar fazendo essas adaptações e ampliando, né? Como o nosso foco esteve no pensamento geométrico, veja se nessas habilidades aí contemplam, né, os dois focos, o das relações espaciais e as das formas. Em caso de apenas um foco estar presente, você pode organizar alguma outra atividade que permita aí a exploração desse outro contexto. Só não esqueça de retomar as habilidades essenciais, né, que tratam desse tema geométrico. E para o acompanhamento do trabalho, você também pode pensar em um roteiro de observar as atividades relacionadas ao pensamento geométrico, né, que vai ser bastante interessante. No caso aqui, para as orientações espaciais, os estudantes conseguiram fazer a leitura do mapa proposto? Eles conseguiram falar sobre o que estavam vendo? Eles conseguiram representar um trajeto proposto por você? Ou no próprio material? Então, para o trabalho com as formas, você pode pensar em alguns níveis sobre o conhecimento dos estudantes. A partir da manipulação das formas, eles conseguem nomear, identificam algumas de suas características. Quais? Faz algum tipo de análise sobre as propriedades dessas figuras? Sem que as formas estejam presentes, eles conseguem falar e representar quais formas? Olha o desafio. Consegue identificar algumas de suas propriedades sem que eles a manipulem? Né? São desafios aí que a gente está propondo aos nossos estudantes. Esses questionamentos, eles são norteadores para darmos sequência ao nosso trabalho. É fundamental a gente voltar para isso, ok? Então, vamos lá. Bom, nossa, gente, nós estamos chegando no nosso momento final aqui, não sei se eu corri, eu estou olhando aqui para o relógio, então vamos lá, acho que eu falei bastante. Bom, sistematizando aqui, o que nós vimos hoje? Nós retomamos o roteiro formativo do primeiro bimestre, né, e apresentamos já o percurso para o segundo bimestre, apresentamos aí o pensamento geométrico e algumas das implicações desses conhecimentos para a organização das atividades que possibilitam aí um avanço desse tipo de raciocínio, e analisamos aí as habilidades que estão apresentadas no material Aprender Sempre, qual o pensamento geométrico, né, ela está relacionado. Analisamos aí uma atividade, né, a aula 8 do material Aprender Sempre, relacionado ao pensamento geométrico, e sugerimos atividades aí para o desdobramento, né, do trabalho aí na escola após a formação, que é na TPC. Bom, aqui, gente, a gente conta, né, já com a participação, né, de vocês, mais uma vez, aliás, agradeço já a participação de vocês, e contamos aqui com esse momento que é para vocês darem opinião sobre a formação, né, e para a gente poder estar aprimorando, né, nessas formações. A gente sempre pensa apresentar sempre o melhor para vocês, contribuir aí nos seus conhecimentos. Bom, e aqui são as referências, né, das quais nós utilizamos para fazer a pauta. Bom, eu vou parar de compartilhar aqui, e quero agradecer a cada um de vocês a paciência, né, e espero ter contribuído com todos, tá? E até breve.